E no episódio de hoje a gente vai conhecer um cemitério onde tem 21 mil militares alemães enterrados, todos do regime nazista. E o local onde ocorreu uma das missões mais difíceis da Segunda Guerra Mundial, onde os comandos dos Estados Unidos tiveram que escalar um paredão de pedras enquanto tomava tiro dos alemães. Vamos mostrar as crateras do bombardeio e adentrar um bunker alemão intacto até os dias de hoje. E aqui o ponto da metralhadora que eu disse. Então, esse ponto aqui, dele era possível ver a entrada. Cara, se alguém tentasse entrar aqui, era a morte na certa. Fica aqui com a gente e vamos conhecer um pouco mais da região norte da França. A gente está aqui no cemitério Lacombe, que é um cemitério alemão aqui na Normandia, que tem em torno de 21 mil soldados enterrados. E as mortes desses militares ocorreram principalmente no dia D e nas semanas seguintes. Então, esse é o cemitério alemão aqui na Normandia, com um clima totalmente diferente daquele que a gente viu lá em Omaha. Estou aqui nos túmulos alemães e a sensação não tem nem como falar para vocês o que eu estou sentindo especificamente, mas não é o mesmo sentimento que eu tive estando lá no cemitério americano. Aqui as cruzes são escuras, eu não sei se é algo cultural da Alemanha, e os túmulos são bem simples também. Então aqui a gente tem um soldado que nasceu em 26 e morreu em 44, 18 anos de idade. E a maioria é isso. A maioria morreu bem jovem mesmo. E ali no centro a gente tem um monte de terra, né? Com a cruz maior ao centro. E ali a gente tem 300 corpos de militares desconhecidos que foram enterrados ali. E nesse cemitério, pessoal, se encontra o corpo de um dos mais famosos comandantes de tanque da Alemanha, Michael Wittmann. Eu não consegui encontrar o túmulo dele aqui, mas eu sei que está aqui em algum lugar. Ele morreu em 1944, em uma cidade aqui próxima, mas foi trazido para cá, assim como a grande maioria. E olha isso. É impossível não perceber o contraste absurdo que tem entre um cemitério e outro. De um lado da Normandia, a gente tem um cemitério americano com cruzes brancas, cheio de bandeiras, cheio de flores, algo meio alegre, sabe? E do outro lado, a gente tem o cemitério alemão com cruzes escuras e etc. Mas a dor é a mesma, né? Em ambos os cemitérios tem maridos, pais, irmãos, filhos. A dor de quem perdeu seus entes queridos na guerra é a mesma, né? Ao fundo a gente consegue ver algumas pessoas, provavelmente familiares, mas também turistas explorando o cemitério. Querendo ou não, acaba virando um ponto turístico aqui na Normandia, mas a gente também vê familiares trazendo flores, colocando no túmulo e coisas parecidas. É impressionante, de verdade. Esse daqui é o túmulo coletivo que eu falei anteriormente, que mais ou menos 300 militares desconhecidos estão enterrados. Vou subir lá para mostrar um pouco da vista aérea para vocês.
E agora, recuperado daquele sentimento que tomou conta da gente lá no cemitério alemão, a gente veio aqui em Pointe de Rock. É um local que fica exatamente entre a praia de Omaha e a praia de Utah. Cara, que lugar incrível. Acompanha com a gente que a gente vai mostrar para vocês agora. E diferente do cemitério alemão, aqui já é bem mais visitado. Inclusive tem muito mais pessoas do que o cemitério alemão. Basicamente americanos que vêm aqui, porque aqui é um local histórico, principalmente para os americanos. E eu vou mostrar por quê para vocês. E aqui, disparado, o principal idioma que a gente escuta é o inglês, por conta dos americanos, né? E eu vou mostrar agora para vocês o porquê que isso daqui é impressionante. Esse local aqui, ele era um ponto estratégico para os alemães, porque é um local alto e ficava entre duas praias que ocorreram o desembarque no dia D, que era a praia de Omaha e a praia de Utah. E aqui eles tiveram que fazer uma grande operação para destruir a artilharia alemã que poderia causar problemas no desembarque aliado. E por conta da importância desse local, os aliados tiveram que bombardear antes de fazer o primeiro ataque, né? E até hoje as crateras do bombardeio estão aqui. Não sei se vai dar para ver a profundidade, mas são crateras de mais de 3 metros de profundidade. Cara, é impressionante. E as construções antigas aqui estão de pé ainda. Algumas foram destruídas, né? Como essa daqui. Inclusive a cratera do bombardeio que destruiu ela está aqui ainda. Cara, isso é impressionante. E olha a quantidade de visitantes. Alguns dos locais a gente ainda pode adentrar. Então, aqui, pela construção, provavelmente devia ser um ponto altamente estratégico e até mesmo onde os oficiais ficavam para se proteger do bombardeio. As crateras aqui têm me chamado muita atenção. Olha a profundidade dessa daqui. De um lado para o outro aqui deve ter uns 12 metros. E de profundidade, essa cratera em específico deve ter uns 4 metros. E logo ao lado tem outra. Então, imagina qual o sentimento que os alemães que estavam nesse local tiveram quando começou o bombardeio, cara. E todo esse bombardeio era uma preparação para o desembarque dos Rangers, que eram um batalhão de comandos, né? Basicamente uma tropa especializada do exército americano. E o local que eles chegaram, vou mostrar para vocês como que é impressionante. Olha isso. Olha a altura das falésias que os Rangers tiveram que escalar. São pelo menos 30 metros de altura. Imagina, 30 metros de altura você tendo que escalar com escadas improvisadas e coisas do tipo para chegar nessa posição. E aqui de cima os alemães atirando. Olha isso daqui, vou mostrar para vocês. É um penhasco de basicamente 90 graus, cara. Não tem nem como tentar explicar, mas basicamente os Rangers chegaram nessa praia aqui embaixo e com cordas e escadas improvisadas começaram a subir. E dessa posição onde esse senhor está, os alemães estavam atirando. Estão atirando exatamente para baixo para tentar acertar eles enquanto eles escalavam o penhasco. Cara, é impressionante. E antes disso, né, os navios deviam estar naquela posição lá atrás, começaram a bombardear toda essa área, criando aquelas imensas crateras que eu mostrei para vocês.
E a posição defensiva dos alemães eram essas daqui. Muitos estão de pé, ou seja, o bombardeio talvez não tenha sido algo tão positivo, mas está totalmente de pé aqui, ó. Tem gente ainda. Mas imagina o terror que a tropa alemã que estava em posição sentiu, cara. Cara, é impressionante demais esse lugar. Enquanto a gente visita, não sei se vai dar pra ver, mas lá no fundo tem alguns senhores pescando. Agora a gente vai adentrar um dos únicos bunkers 100% intacto do Ponte du Roc. Então imagine isso daqui durante o período da guerra. Essa é logo a entrada, talvez onde ficava armazenada as munições. E aqui embaixo a parte principal. E aqui, logo para a entrada fica a retaguarda do bunker, né? E ali onde ficava a metralhadora voltada para a entrada do bunker. Então, se algum inimigo tentasse dar a volta para adentrar o bunker, tinha uma metralhadora aqui esperando. E aqui é a entrada principal. Olha a quantidade de gente aqui. Cara, a sensação é indescritível, de verdade. Então, quando eu chego no lugar, eu tento imaginar como que era na época. E olha aqui. Essa é a entrada do bunker. Minha primeira vez. E aqui, mais outro ponto de metralhadora voltado para a entrada aqui, ó. Cara, é impressionante. Parece um labirinto isso daqui. Mais algumas salas. E aqui o ponto da metralhadora que eu disse. Então, esse ponto aqui, dele era possível ver a entrada. Cara, se alguém tentasse entrar aqui, era a morte na certa. Lá de fora não parece, mas é muito grande isso daqui. É muito grande. Aqui, contando por baixo, já passei por umas 30 pessoas. E aqui é o monumento em homenagem ao 2º Batalhão Ranger americano. Os nomes dos militares aqui embaixo. Não sei se todos ou apenas que morreram. Eu não falei para vocês, mas dos 225 Rangers que tentaram desembarcar aqui, apenas 90 sobreviveram. E aqui é a vista que os alemães tinham da praia. Cara, é impressionante. É indescritível. Na época devia ser um pouquinho mais baixo aqui, né? Para que eles conseguissem ver um pouquinho mais da praia. Mas hoje, essa é a vista do bunker alemão. Cara, é impressionante. Aqui tá um pouquinho mais aberto, né? Mas o local intacto era isso daqui. O espaço dava... Aqui tem 15 centímetros. Então, 15 centímetros para observar. Basicamente, acho que 180 graus. 180 graus. Toda a frente da praia. Cara, é impressionante, de verdade. E aqui deve ser... É isso mesmo. Aqui, ó. Esse... Tinha em todos os bunkers, né? Que era sumidouro de granada. Então... Esse daqui não deve ser... porque está na parte interna. Mas lá na parte externa tem um igual esse daqui. Solta a granada aqui, na teoria ela entraria no bunker. Só que a tubulação, ela dá a volta e cai aqui.
Então quando alguém queria adentrar o bunker e jogava uma granada aqui, ela voltava para os seus pés. E morria muita gente assim. E aqui, mais uma sala do bunker. Essa daqui não tem acesso, não tem vista para a parte externa, mas pelos cabides que tem aqui, provavelmente era o local onde ficavam os armamentos. Olha aqui. Isso daqui, no quartel que eu trabalhava, a gente tinha cabides similares para colocar armamento. Então, acredito que seja para isso mesmo. Aqui tem outro. Cara, de verdade, que lugar incrível. Mais outra sala, mesma coisa, com os cabides. Aqui parece ser simplesmente uma entrada de ar. Acredito que seja isso mesmo, para guardar armamento. Os cabides aqui, ó. Cara, que lugar incrível. E de novo, ponto de metralhadora apontada para a escada de acesso. Então, se alguém desse a volta no bunker e tentasse adentrar, ia tomar tiro sem sombra de dúvidas. Vamos explorar um pouquinho a parte externa. Vou mostrar de novo aqui o monumento aos Rangers. Então, homenagem ao 2º Batalhão de Rangers do Exército Americano. Vamos explorar um pouquinho mais lá fora. E olha uma das peças de artilharia intacta da época. Então, foi exatamente atrás disso que os Rangers vieram. Com essas peças, eles conseguiam atirar tanto na praia de Omaha como na praia de Utah. Então era imprescindível que eles destruíssem tudo isso daqui para o sucesso do desembarque. Cara, isso é impressionante demais. Então, o Ponte do Rock era basicamente um ponto de defesa insano que ficava entre a praia de Utah e a praia de Omaha. E para que os aliados, especificamente os americanos, que iam desembarcar aqui, pudessem fazer o desembarque mais tranquilo, eles precisavam destruir as peças de artilharia que estavam no Ponte do Rock. E eles usaram o batalhão Ranger, né? 200 e poucos militares fizeram um desembarque e apenas 90 sobreviveram. Quando eles chegaram no topo, que eles foram destruir as peças de artilharia, eles descobriram que grande maioria das peças já tinham sido removidas. E o que eles encontraram em grande quantidade foi simulações, ou seja, canos de PVC cobertos com rede de camuflagem simulando as peças de artilharia. Aí, ok, destruíram todos que eles encontraram e mais para trás, lá no fundo, eles encontraram as verdadeiras peças que estavam sendo removidas. Aí eles destruíram tudo isso com granadas. E cara, a coragem dessa tropa de comandos que fez o desembarque aqui é impressionante. É como se você estivesse no topo de um prédio de 10 andares e tivesse alguém escalando a parede e você armado no topo desse prédio atirando para baixo. E mesmo assim, os Rangers escalaram e tomaram a posição. Uma posição muito bem defendida, mas que depois do bombardeio sucumbiu, né? Cara, é impressionante esse lugar, de verdade. E aqui, um dos bunkers que foi destruído pelo bombardeio. Totalmente destruído. Aqui.
Só vê o aço torcido.